Bem-vindos a mais um espaço de debate nesta emissão especial para as autárquicas. A próxima hora será dedicada ao concelho de Freixo de Espada à Cinta. Este município, localizado no distrito de Bragança, já na fronteira com Espanha, estende-se por uma área superior a 200 km², mas tem pouco mais de 3.000 habitantes. A Câmara mudou de cor política há 4 anos, o Partido Socialista conquistou a autarquia, Nuno Ferreira é o atual Presidente da Câmara e recandidata-se a um segundo mandato. Para este espaço de debate convidamos os partidos com assento na Assembleia Municipal. Por isso, à esquerda do ecrã está Nuno Ferreira, o atual Presidente e candidato do PS nestas autárquicas, e à direita do ecrã está Ivo Quintas, o candidato do Partido Social Democrata. Ambos agradeço a presença neste espaço de debate e gostaria de começar esta reflexão precisamente por questionar as motivações de ambas as candidaturas. Começo pelo Nuno Ferreira. Nuno Ferreira ganhou a autarquia há 4 anos. Pergunto-lhe de uma forma sucinta que balanço é que faz e o que é que traz de novo para um próximo mandato, se for eleito. Mais bom dia e desde já parabenizar pela iniciativa que tem de ouvir todos os candidatos com assento neste novo modelo de debate político e mostrar aquilo também que se faz e aquilo que se trabalha. Aquilo que nos leva a recandidatar é, de facto, continuar o trabalho de excelência, o dinamismo e, sobretudo, o desenvolvimento com que levamos para Freixo de Espada à Cinta. Freixo de Espada à Cinta há 4 anos a esta parte, em 2021, tinha chegado a um marasmo, estava estagnado no tempo, não tinha praticamente turismo, a parte financeira estava completamente estruturada. Para ter a noção, nós quando herdámos a Câmara e fizemos uma auditoria externa, verificámos para quem dizia que tinha uma dívida de curto médio prazo de 2,6 milhões de euros, veio-se verificar que era de 5,6 milhões de euros. Para quem dizia que a dívida, quando chegaram à Câmara, que era de 19 milhões de euros, veio-se verificar que afinal era de 18 milhões de euros. Para quem dizia que a dívida, quando saíram da Câmara, que era de 11 milhões de euros, veio-se verificar que eram 14 milhões de euros. Ou seja, era demasiado penoso aquilo que acontecia. Para ter a noção, o prazo médio de pagamento que existia a fornecedores demorava quase 1 ano. Hoje, envolvidos 4 anos, o prazo médio de pagamento foi um compromisso nosso com a nossa população. Prometeu estar nos 120, 90 dias, está neste momento nos 33 e 55 dias. Mostra bem o empenho com que se levou e a estruturação toda que foi feita na parte financeira. Mas mais do que isso, Freixo de Espada à Cinta é hoje um concelho que é exemplo a nível local, distrital, regional, nacional e até internacional. Quer com todos os eventos que temos levado ao longo dos 4 anos, com o incremento na economia local cada vez mais para desenvolver Freixo de Espada à Cinta e, sobretudo, na área agrícola, até porque Freixo de Espada à Cinta tem 2 componentes muito fortes. Desde logo a parte da agricultura, que é um terreno, que é um concelho 80% agrícola e 20% é turismo. Aquilo que se fez foi conjugar os dois e levar mais além. Em vários aspectos, quer na agricultura, quer no turismo, quer na educação, que é uma prioridade para nós e não deixamos para outros, bem pelo contrário, até porque entendemos que a educação é a base de um concelho. Preferimos sempre um concelho culto do que um concelho ignorante. Ivo Quintas, é a primeira vez que se candidata. O que é que o move e como é que pretende convencer os eleitores? Antes de mais, deixe-me parabenizar o canal Conta Lá por esta iniciativa que tanto acrescenta à democracia. Quero também deixar uma nota de apreço a todos os municípios do concelho de Freixo de Espada à Cinta que nos irão ver e espero que este debate seja esclarecedor e que efetivamente possam ver as diferenças entre um lado e o outro. O que nos motiva a esta candidatura é, desde logo, uma convicção de todos os candidatos envolvidos de que Freixo precisa de mais e melhor. Não nos candidatamos em busca de um emprego político ou de uma carreira política, candidatamos-nos para fazer mais pelo concelho. Um caso interessante desta candidatura às autárquicas de 2025, em Freixo de Espada à Cinta, é de que, de todos os 4 candidatos que vamos a votos, o único que reside em Freixo, que efetivamente vive em Freixo, sou eu. O Nuno Ferreira vive em Torre de Moncorvo, o candidato do Chega vive em Itália e a candidata da CDU vive em Espanha. Portanto, vai ser uma coisa muito interessante. O que me motiva, efetivamente, é o facto de ter uma filha a estudar em Freixo, que entrou este ano para o 3º ano, e que, cada vez que eu vou buscar à escola, penso no que é que vai ser daqui a 7 anos, quando ela tiver que sair de Freixo para estudar, porque as soluções que eu quero para a minha filha obrigam a que ela vá para fora estudar, e o que me realmente preocupa é, e é essa a motivação da candidatura, é o que é que Freixo tem para lhe dar para que ela
queira voltar. Porque uma vez que saem os jovens de Freixo para estudar, a maior parte deles dificilmente volta. Porque as oportunidades são escassas. E, portanto, é nesse sentido que nós queremos trabalhar e que nos candidatamos. Queremos desenvolver a economia e o emprego para gente formada, para pessoas com formação, em Freixo de Espada à Cinta. Isso, obviamente, vamos fazê-lo com investidores e parceiros que temos que trabalhar e contamos essencialmente com aqueles que já hoje investem em Freixo e que temos que estimar. Há pouco o Nuno Ferreira dizia que a educação tem sido uma aposta da autarquia e é sobre isto que vamos agora falar, porque em 2022 foram criados cursos do ensino secundário profissional, cursos profissionais com equivalência ao 12º ano. Nuno Ferreira, a oferta deste ensino profissional foi uma aposta ganha e é para reforçar, é uma forma de a autarquia promover a fixação de jovens no território? Claramente, mas deixe-me só dar aqui 3 notas antes de responder à sua questão, que é fundamental para não haver qualquer tipo de dúvida, nem um argumento que não é argumento. Desde logo, o candidato Ivo Quintas acusa o presidente atual de viver em torno de Moncorvo, que é um argumento que é uma falácia, que não faz sentido nenhum sequer ser um argumento político. E passo a explicar porquê. Precisamente há 4 anos, a candidata que estava anteriormente, que era Presidente de Câmara, acusava o então candidato a Presidente de Câmara que não tinha filhos. Pois bem, esse argumento agora caiu por terra porque já tem um filho. Agora é o argumento que não vive em Moncorvo. Na altura é porque estava a residir em Lisboa, quando estava no governo e que o censo tinha contribuído para Lisboa. Ou seja, isto de facto é de um vazio de opinião que não lembra a ninguém. Até porque quero aqui elucidar o candidato Ivo Quintas, que há outros colegas, outros candidatos que são presidentes de Câmara, que não residem no seu concelho e pernoitam noutros concelhos, no caso de Carris de Anciães, de Bragança, entre outros, e que não é por isso que deixam de fazer um trabalho de excelência, que sempre assim o fez. E o que me move não é apenas pelo meu filho, que será um egocentrismo total, e é apenas e só pensar em si próprio. Nem tão pouco me move só pensar nas pessoas que têm cursos superiores. Aquilo que me move é trabalhar pela população de Freixo de Espada à Cinta, que é subejamente a melhor população de Portugal, que são os nossos municípios de Freixo de Espada à Cinta, e todos, quer aqueles que têm qualificação em ensino superior, que nós apoiamos a 100%, e quer aqueles que não têm a qualificação em ensino superior. Até porque, como eu referi anteriormente, é um concelho agrícola. E aquilo que nós devemos sempre elevar é a sua população pelo todo, independentemente do grau de escolaridade. Porque a maior escolaridade que poderemos ter se dar sempre a escola da vida. Isso é fundamental. Agora, não aceitamos ataques baixos por parte da outra candidatura sobre isso. E sobre a educação, porque é uma questão de elevação, de postura de educação, era bom que o candidato da oposição tivesse essa mesma educação ao longo dos últimos 4 anos, que não a teve, nem ele, nem a sua candidatura. Sobre a educação, foi um modo precisamente deste Executivo colocar o 12º na vertente profissional em Freixo de Espada à Cinta. Porquê? Para colmatar as falhas que existiam na região e também no nosso concelho e dar uma oportunidade, claro, àqueles que não têm possibilidades de estudar para fora, de poderem residir lá. Mas não pensamos só nos mesmos. O ensino secundário profissional é hoje uma realidade em Freixo de Espada à Cinta, com 5 áreas distintas, tem neste momento entre 60 a 70 alunos a estar a estudar em Freixo de Espada à Cinta, no nosso concelho, mas fomos mais além. Nós estamos a apoiar a 100% os transportes do ensino secundário e ensino superior para aqueles que enverdaram pelo ensino secundário normal e também para aqueles do ensino superior, com 3 vertentes fundamentais. Desde logo, fazê-los residir, voltar ao fim de semana ao seu concelho e não perderem a sua ligação. Um segundo ponto, o apoio, claro, às famílias com o que estamos a fazer ao incrementar dinheiro na economia local através das famílias. E um terceiro ponto é valorizar aquilo que é nosso e o que são os nossos, que é os nossos municípios. Por isso, a educação foi sempre e será sempre uma prioridade. Mais ainda, o agrupamento de escolas Guerra Junqueiro, ao longo do ano e ao longo dos anos, tem solicitado sempre diversas viagens para serem levadas a cabo, bastantes. Mas nós nunca consideramos isso uma despesa, consideramos sim um investimento. E por isso mesmo temos ido mais além sempre no que é o investimento de respeito sobre a escola. Por isso mesmo é que já temos uma candidatura para ser lançada de 2,4 milhões de euros para a revitalização e requalificação do agrupamento de escolas Guerra Junqueiro, com a construção de um pavilhão gimnodesportivo novo e também do auditório para estar presente com capacidade para 60 pessoas e toda a requalificação da escola envolvente. Além de que, durante os 4 anos de mandato, investimos, sobretudo no primeiro ciclo, no infantário, dotando de melhores condições, quer na climatização, quer também nos seus espaços interiores. E, para concluir, porque nunca haverá uma conclusão sobre a educação, porque a educação é como a Catedral de Barcelona, está sempre em construção. Mas de facto, para dar a é uma voz prioridade, ao Ivo Quintas. E eu percebo isso, mas como o candidato da oposição no último debate disse que deixava para outros o ensino secundário, por isso é que eu estou aqui a terminar sobre a questão da educação. E a educação será sempre uma prioridade para o Conselho de Freixo de Espada à Cinta e para o atual Executivo e que será o futuro Executivo.
Ivo Quintas, reconhece que esta aposta no ensino profissional pode ser uma forma para fixar os jovens no território e se com o PSD se será para reforçar até? Antes de mais, só um pequeno reparo à declaração do meu colega candidato à Câmara Municipal. Eu não sou candidato da oposição porque eu ainda não perdi eleições. Portanto, somos os dois candidatos. Relativamente à questão da educação, eu já no último debate que tivemos na Brigântia perguntei ao Nuno Ferreira quantos alunos havia do Conselho a estudar nesses cursos profissionais, não me foi dada qualquer resposta. O Nuno Ferreira disse agora 60 a 70. Não, do Conselho não é incluindo os cabo-verdianos, estamos a falar do Conselho. Não vamos falar ao mesmo tempo, por favor, Ivo Quintas. Do que nós sabemos, a adesão a esses cursos não está a ser aquilo que se esperaria, inclusivamente houve muitas desistências, imensas desistências, e isso será algo que temos que avaliar. Quando ganharmos, temos que avaliar qual é exatamente a situação do ensino profissional em Freixo. Obviamente, qualquer valência de ensino para nós é importante, isso não está sequer em causa. Agora, temos que avaliar se realmente é uma solução ou se é necessário modificar algo para que os jovens sintam mais interesse para efetivamente ir para esses cursos, porque sei que, por exemplo, na Escola de Ensino Profissional da Guarda, da ENSI Guarda, temos lá uma quantidade considerável de alunos e, em Freixo, efetivamente, não sentimos essa adesão, não a vemos, pelo menos. Há, efetivamente, os ditos estudantes cabo-verdianos, que estão totalmente integrados, não há nada a dizer sobre isso, mas a solução para os alunos do Conselho não a vemos como sendo assim tão fantástica. Qual é a resposta, então, do PSD para a resposta que nós temos para a área da educação, primeiramente, será protocolar juntamente com um dos concelhos vizinhos, ou até com os dois, Moncorvo e Torre de Moncorvo e Mogadouro, e dotar a ligação de Freixo a Mogadouro, por exemplo, de um transporte direto e exclusivo para os alunos do secundário. Isso permitirá que percam menos tempo no caminho. Eu sou um dos que já sentiu isso na pele, estudei em Torre de Moncorvo, sei bem o que isso é. Não foi por isso que não me formei e que não entrei num curso de engenharia com 18 valores no exame de física, portanto não é por isso, mas efetivamente é necessário que as pessoas tenham tempo para poder estudar, para ter a sua vida, para além do caminho que têm que fazer. E nós aí queremos dotar essa ligação de melhores condições, exclusivas para os alunos, para que possam efetivamente poupar tempo. Para além disso, queremos, no que toca às residências para os estudantes, quer do ensino secundário, quer do ensino superior, dar um apoio a todos os que estejam alojados em residências, seja universitárias, seja para o ensino secundário. Queremos dar um apoio para que, dessa forma, se alivie, de certa forma, as famílias e que possam investir em condições melhores para os seus filhos, no que toca, obviamente, aos estudos. Esse apoio será uma comparticipação do valor da propina? Do valor da propina, não, da renda da residência. E no que toca a estudantes universitários, queremos financiar os 100% da propina até ao valor máximo legal para as licenciaturas. Portanto, é isso que queremos fazer. No ensino superior público? No ensino superior público. Mas, se estiverem no privado, obviamente poderão oferir o mesmo valor, sendo que o limite é o máximo fixado por lei para o ensino público para as licenciaturas. Então também estarão abrangidos sim. Alunos que frequentam o ensino superior privado. Nuno Ferreira, esta questão aqui levantada pelo Ivo Quintas sobre os transportes, reconhece que esta ligação dos transportes escolares pode ser melhorada? Aliás, é mais uma vez o candidato Ivo Quintas, que ainda está na oposição, porque nós estamos no poder, por isso esta é a realidade. O candidato Ivo Quintas não tem a noção sequer do que é a educação em Freixo de Espada à Cinta.
E desde logo eu fico surpreendido com o candidato Ivo Quintas e equaciono, deduzindo das suas palavras, quase terminar com o ensino secundário profissional em Freixo Espada à Cinta. E porquê? E continuando a minha afirmação... Depois terá a oportunidade de responder se quiser, Ivo Quintas. Até porque, e para esclarecer o Sr. Ivo Quintas, é que o ensino secundário profissional em Freixo já teve cerca de 36 alunos a estar a aprender nos cursos que estão em exercício em Freixo Espada à Cinta. Mas o principal, nem que fosse só um aluno, nem que fossem 2 alunos, valia a pena ter ensino secundário profissional em Freixo. E os alunos cabo-verdianos, que são de 3 municípios protocolados, aquilo que permitiram é que se possa também abrir dentro daquilo que é o estipulado pelo IFP, e que foi um protocolo a nível nacional entre o Ministério da Educação e o Ministério do Trabalho, que foi pioneiro e que permite ter estas condições e estes maiores cursos de valência. Ou seja, todos os alunos de Freixo Espada à Cinta têm a oportunidade, quem quiser fixar-se, de poder estar no ensino secundário profissional. E são cerca de 30 alunos que estão no ensino secundário profissional e já tiveram mais. E fizemos até uma medida que é proativa a nível nacional. Nós damos um valor de 1.000 euros a esses alunos durante todo o ano, durante a sua formação, em 4 partes, para fomentar a que se fixem cada vez mais. Mais ainda, o candidato Ivo Quintas tem que falar com números. Os alunos que estão a residir no município da Guarda são 24 alunos. E aquilo que estão lá a fazer, estão a estudar com o apoio do município, que faz o transporte de Freixo até Torre de Moncorvo e depois de Torre de Moncorvo até à Guarda, que há o apoio do município. E desses 24 alunos, há uma área que era para ser aberta em Freixo Espada à Cinta, que está equacionada e que já está pedida, que é auxiliar de saúde, que foi onde foi a grande maior parte destes alunos para essa vertente. Caso não saiba, fique informado. E aquilo que temos tentado a fazer sempre é apoiar na sua totalidade, quer os alunos que estão no ensino secundário profissional, quer os alunos que estão no ensino secundário normal, quer os que estão no ensino superior, e pautamos-nos sempre por apoiar a educação no seu todo. E isso é que é o fundamental. Sobre os transportes propriamente dito, aquilo que nos diz. Eu lamento que o anterior Executivo nem sequer tenha tido a capacidade de renovar a frota automóvel, nomeadamente em autocarros. Aquilo que nós fizemos foi comprar um mini autocarro para poder fazer o transporte das crianças dentro do próprio concelho. E fomos mais além. Com o município de Mogadouro, fizemos uma parceria, ambos os municípios, para permitir que os alunos possam sair um quarto de hora mais tarde, ou seja, fomentando também o transporte e poderem ir mais tarde para o concelho de Mogadouro. E sobre os transportes, aquilo que temos a dizer é que temos uma rede viária que está sobretudo a funcionar quer para Mogadouro, para Moncorvo, para Bragança, para Mirandela, para Vila Real, para todos os eixos onde há alunos a estudar e que a nossa função é apoiar. Mais ainda, concluo já, até pelos transportes para ficar tudo explicado. Por exemplo, existe um concerto da banda de música ou até do grupo de Bombay, que nós apoiamos a 100%. O que é que se faz quando esses alunos não têm o transporte a partir das 5 da tarde, que o autocarro vai? O próprio município coloca veículos à disposição para os alunos irem até aos seus locais onde estudam. E é sempre desta forma, com o compromisso e com a dedicação, que nós trabalhamos em prol da nossa população e dos nossos municípios do concelho de Freixo Espada à Cinta. Ivo Quintas, há pouco estava a responder ao Nuno Ferreira. Estas soluções que já existem na autarquia não servem? Não estamos a dizer que não servem, estamos a dizer que queremos melhorá-las. Não são suficientes. Exatamente, não são suficientes, queremos melhorá-las. Desde já aproveito para fazer uma pequena apreciação ao que disse o Nuno Ferreira, porque, como é habitual, já veio culpar o anterior Executivo. Aproveito para lhe fazer uma citação. Aproveito para lhe fazer uma citação. Aproveito para lhe fazer uma citação do seu secretário-geral, que ainda há dias criticou o Governo com uma frase de Aníbal Cavaco Silva, em que disse que um Governo, passados 6 meses, que venha criticar, que venha desculpar a sua incapacidade com governos anteriores, é um Governo incompetente. Foi exatamente isso. Vamos apresentar soluções e foi aquilo que fizemos ao longo de todo o mandato. O Nuno Ferreira gosta muito de falar do anterior Executivo, mas o anterior Executivo já foi julgado. Isso já não está hoje em julgamento. Eu peço que, por favor, olhem para o futuro e para as soluções que o território precisa. O que lhe estava, portanto, eu a transmitir é, não está em causa se o que há funciona ou não funciona. Está em causa que queremos melhorar e queremos ir mais além. E acho que é essa a postura que devemos ter no dia-a-dia. Em tudo, seja na educação, seja no que for. Nós devemos querer sempre melhorar. E é nesse sentido que apresentamos estas nossas propostas. E os freixenistas irão julgá-las e serão eles os sabedores desse julgamento. E, portanto, nesse sentido dos transportes, é o que tenho para lhe dizer.
A fixação de jovens não depende só da educação, depende também do tecido económico e produtivo do concelho, que é predominantemente agrícola. Ivo Quintas, diz que ao nível do investimento externo, por exemplo, não foi feito nada nos últimos 4 anos e que é preciso investir na transformação do produto agrícola. Como é que isso se faz? Que medidas é que o PSD apresenta? Nessa vertente da economia, o que nós propomos são parcerias com privados, obviamente, e apoiar todos aqueles que já hoje investem, e bem, no concelho. Para além disso, queremos trazer novos investidores para Freixo de Espada à Cinta, não só na agricultura. Queremos trazê-los muito especialmente para a área do turismo. Portanto, a área do turismo será crucial para o desenvolvimento de Já Freixo. iremos falar sobre o Então, sobre o eu turismo. guardo essa parte para quando falarmos do turismo. Na parte agrícola, valorizar o produto agrícola não é levá-lo a feiras. Valorizar o produto agrícola é, efetivamente, dar-lhe valor. E para lhe darmos valor, temos que condensar a cadeia de valor no concelho. Caso contrário, não será muito fácil de o fazer. E, para isso, precisamos de transformar o produto. No setor dos vinhos, isso já é feito e bem feito. No setor da azeitona, há um caso de bastante sucesso no concelho, mas é preciso fazer muito mais. E no caso da amêndoa, não temos nada, apesar de sermos um grande produtor de amêndoa. E, portanto, é preciso fazer alguma coisa nesse sentido. Apoiar os promotores que queiram efetivamente fazê-lo. Isso pode-se fazer de variadas formas. Uma delas é ampliar a zona industrial de Freixo, que ao dia 2 não tem lotes disponíveis para se fazer qualquer investimento. E, portanto, é nesse sentido que temos que trabalhar. Para além disso, a laranja também é um dos produtos que devemos explorar, ainda que tem as suas limitações devido à quantidade de produção. E, portanto, é preciso trabalhá-lo com alguma cabeça e tino. Caso contrário, podemos caminhar para um grande falhanço nesse sentido. Mas as nossas propostas vão nesta direção, para a agricultura, ou seja, apoiar a transformação para valorizar efetivamente o produto, mas ao agricultor, àqueles que trabalham em Freixo. É isso que nós queremos. Nuno Ferreira, o que é que tem sido feito nos últimos 4 anos e se concorda com o Ivo Quintas de que o investimento externo está parado em Freixo? Ora, 3 pontos fundamentais. Desde logo eu não percebi nenhuma das soluções que o candidato Ivo Quintas tivesse, porque não apresentou nenhuma. Ficou pelo geral e não foi preciso dizer números concretos. Mas algo que eu quero aqui dizer é que a agricultura tem sido um dos principais fatores de preocupação do Executivo autárquico. Desde logo nós criámos o Gabinete de Apoio ao Agricultor. O Gabinete de Apoio ao Agricultor que fomenta as candidaturas, que evita que os nossos agricultores tenham que vir aqui a peso da régua para preencher os seus papéis, por exemplo. Desde logo a vacinação aos animais errantes, desde logo a sinalização de tudo o que é necessário no que a agricultura diz respeito, à valorização dos produtos endógenos e, sobretudo, a estar no terreno. Aliás, esse terreno que foi prova viva disso, com os incêndios que deflagraram em Freixo de Espada à Cinta, no dia 15 de agosto. Agora, algo que nós não fazemos e que eu sei que o anterior Executivo fez, e temos de falar porque nós apresentámos soluções. Nós jamais deixaríamos ir uma máquina de rastros que era financiada a 85% para um concelho vizinho e deixariam 15% por pagar. Ou seja, o anterior Executivo abandonou uma candidatura de máquina de rastros que só tinha que ter 15% e que seria fundamental também para aquilo que a agricultura diz respeito e também nos nossos caminhos, para deixar ir para um concelho vizinho. Mas sobre a agricultura em concreto, nós jamais poremos, por exemplo, uma máquina à porta da adega para cortar a água à adega. Jamais colocaremos tirar os baixos do mercado municipal onde está a adega cooperativa. E aquilo que temos feito, além de ir a certames internacionais com os nossos produtos endógenos, desde o Dubai, a Osaka, a BTL, a Fitur, entre outros, a Valladolid, para valorizar, a principal oferta do município, sempre que há um evento ou sempre que há um protocolo, é efetivamente o nosso vinho. E naquilo que há o fator fundamental, são 3, que é a parte do vinho, a parte do azeite, a parte da amêndoa e a parte da laranja que está a ser trabalhada e está a ser equacionada. Mais ainda, aquilo que nós temos estado a fazer sempre com a agricultura é pôr, efetivamente, medidas concretas. Olha, a colocação de depósitos de água para permitir que tenham acesso também à água para fazer alimentar e, sobretudo, para regar. Ou, desde logo, a barragem das Ferrarias, que nós não abandonamos esse projeto para levar a bom porto, porque irá colmatar uma falha de regadio no nosso concelho, que vai desde Lagoaça até Ligás, a metade de Ligás. Mas sobre a agricultura em concreto, é algo que nos orgulha, que antes não existia sequer um gabinete de apoio à agricultura, e hoje está um gabinete de apoio à agricultura e um gabinete veterinário
a trabalhar em parceria com o Gabinete Florestal e a trabalhar naquilo que é o mais essencial, na defesa dos nossos agricultores. E foi fundamental, e isto eu tenho que afirmar, agora para a recuperação pós-incêndios. Nós tivemos 11.000 hectares de área ardida, 1.000 hectares de área agrícola ardida, fomos pioneiros logo a começar a recolher dados para submeter as candidaturas. Já foram submetidas 150 candidaturas para apoiar. E os apoios estão a chegar aos agricultores? 148 já estão aprovadas. Já foram aprovadas, com os apoios até 10.000 euros, 26 candidaturas e que estão outras em análise, porque vão ao terreno, que foi uma das nossas exigências. Estão 148 candidaturas em análise. Ou seja, foi um trabalho proativo e que é na agricultura, que é a nossa essência, a nossa base. Porquê? Porque nós estávamos à espera que o Governo tivesse 8 meses para submeter uma candidatura. E eu fico lisonjeado quando alguém vem com citações, neste caso do meu secretário-geral, que citou Aníbal Cavaco Silva. Mas já há também Presidente da República que dizia o seguinte, que era Mário Soares: o caminho faz-se caminhando. E o caminho está-se a fazer em Freixo, acima de tudo, com 3 fatores: seriedade, responsabilidade e assertividade, algo que não existia antes. Ivo Quintas, há pouco falava do turismo como área estratégica para o Conselho. As dormidas em estabelecimentos hoteleiros têm registado um aumento muito significativo desde 2021. Dados da CCDR Norte dizem que passaram de 7.400 para cerca de 19.000 em 2023. Mas defende que o município tem de ter uma visão diferente, deve atrair turistas de classe média alta e alta. Porquê e como é que isso se faz? O Conselho deve atrair turistas de classe média alta, porque, primeiro, temos uma pequena dimensão e interessa, obviamente, ter um mercado de classe média alta e alta. E isso faz-se através do Douro, como é óbvio. Queremos explorar a margem direita do Douro no que ao território de Freixo de Espada à Cinta diz respeito a jusante da barragem de Saucelho, assim como queremos explorar toda a albufeira, desde a aldeia da Ávila até Freixo de Espada à Cinta. O que nós dizemos e que queremos dinamizar o turismo tem a ver com o facto de... Está-me a citar esses números da CCDR, mas não me disse quantas noites é que ficam em Freixo de Espada à Cinta. Ou seja, se a estadia é de mais do que uma noite ou se a estadia é prolongada. Isso é um dos pontos que queremos trabalhar. Queremos criar condições para que os turistas venham e fiquem, ou seja, que haja animação turística que os entretenha durante algum tempo, assim como uma série de percursos ou roteiros que não envolverão só Freixo, não envolverão só o Concelho de Freixo. Queremos também explorar algumas propriedades dos concelhos vizinhos, em especial os Lagos do Sabor, o Miradouro da Serpente do Medal, obviamente, e mais qualquer coisa dentro do nosso território. Isso faz-se com trabalho, obviamente. Temos tudo isso muito bem estruturado e muito bem pensado e apresentaremos as nossas ideias. Não temos problema nenhum em apresentar as nossas ideias, mas vamos apresentá-las durante a campanha eleitoral. Mas não pode já adiantar Posso-lhe adiantar alguma coisa. Nós, no setor do turismo, contamos criar em emprego líquido, até final de 2027, entre 15 a 20 postos de trabalho. Aonde? Neste sentido da animação turística. E como é que o vamos fazer? Vamos fazê-lo pegando numa empresa que é detida pela Câmara Municipal de Freixo e pelo Ajuntamento de Vilvestre, que se chama Congida La Barca, que atualmente só faz passeios de barco na Albufeira, e queremos transformá-la num operador turístico. Como? Vamos colocar debaixo do chapéu da Congida La Barca todo o complexo da Congida e, dando-lhe dessa forma sustentabilidade, e, ao mesmo tempo, dinamizar dentro da Congida La Barca toda essa oferta de promoção, de animação turística para prestar esse serviço a todos os operadores locais. É dessa forma que o vamos fazer. E, portanto, como vê, não estamos a apresentar ideias que não pensamos. Nós pensamos isso muito bem. Para além disso, temos já contactos com promotores que querem investir em Freixo, no setor do turismo, e que tem a ver com a tal exploração do Douro na margem direita, junto à Barca d'Alva. Que a ideia é recolher turistas no Porto, trazê-los até Barca d'Alva e ter um percurso de uma semana ao longo do concelho. Portanto, isso está a ser trabalhado, temos promotores interessados,
Já falámos até com mais do que um e o caminho será esse. Portanto, queremos criar emprego no setor do turismo, essencialmente. E, como lhe estou a dizer, até final de 2027 contamos ter entre 15 a 20 postos de trabalho líquidos criados em Freixo de Espada à Cinta. Nuno Ferreira, o que é que acha destas propostas do PSD? Quais propostas? Vamos lá então falar a sério sobre turismo. Há algo que nós temos de ter fundamental e os dados falam por si. Não estamos aqui a falar vazio ou que vamos falar durante a campanha. Nós temos trabalho feito e temos continuidade para dar seguimento àquilo que é o turismo. Acabou de referir os números até 2023. Em 2024, foi na mesma toada, dados do Instituto Nacional de Estatística e também da CCDR, que subiu para 24 mil dormidas. E são 2 a 3 noites que ficam alojadas no nosso concelho. Nota bem o que era o dinamismo e o que é o dinamismo e o que era a estagnação. E temos de fazer um ponto de comparação, porque de facto passámos de 2 mil dormidas para 24 mil dormidas, o que nota bem aquilo que foi a evolução do nosso concelho. E fomos mais além no que o turismo diz respeito. Eu recordo que o Hotel Douro Superior, Freixo Douro Superior, quando nós chegámos ao município, tinha uma escassez de dormidas. Aliás, quando nós reunimos com a direção, aquilo que nos disseram foi que, para ter sucesso, tinha que ter 100 dias do ano, 85%. E nós temos que iríamos mais além. E como, de facto, hoje os números provam que são 275 dias do ano a 85%, e Freixo está completamente, praticamente todas as semanas, cheio de turistas no que ao alojamento local diz respeito, às residenciais e também ao hotel. Mais ainda, a nível de empresas propriamente ditas que já estão a elaborar no nosso concelho, temos a Scenic Tours, ao qual demos continuidade e melhoramos ainda mais aquilo que é a sua envolvência em Freixo de Espada à Cinta, que hoje não vão para Salamanca à sexta-feira e ficam em Freixo de Espada à Cinta a visitar tudo aquilo que é o nosso concelho. A Travel for Experience, que está também a trabalhar no nosso concelho, que tem ido mais além, e também nichos de pequenos grupos de turismo que vêm sempre ao nosso concelho. Porquê? Porque temos demasiada oferta sobre aquilo que são as disparidades de diversos eventos que fazemos ao longo do ano. Desde os 7 Passos, à Via Sacra, a Amendoeira em Flor, que tinha terminado o anterior executivo que nós revitalizámos, aos Sabores e Tradições. Fizemos até um campeonato europeu de pelota, que ninguém sabia praticamente o que era a nível nacional, e que o anterior executivo terminou com a pelota, que é algo que é identitário nosso, e que através do turismo conseguimos fomentar mais ainda além. E a aposta vai ser reforçada? Reforçada e continuada. Sobre a Congida La Barca, eu espero que não vai acontecer porque não vão ser eleitos. Mas a Congida La Barca, eu recordo aqui que nem protocolos tinham sobre as viagens, que era feito ad hoc, ou seja, era de cabeça. Não havia nada protocolado com o outro município. Eu recordo aqui que as despesas nem sequer eram partilhadas 50%. Hoje em dia, poderá-me perguntar o que é que acontece hoje em dia. Hoje são partilhadas 50% e quantitativamente as suas despesas. E que está a elaborar, e está a trabalhar e tem números fantásticos no que a Congida La Barca diz respeito. E mais, sobre o complexo da Praia Fluvial da Congida, foi connosco que foi revitalizado esse complexo e ganhou até no prémio imobiliário SIC Jornal Expresso, na final com o palco das Jornadas Mundiais da Juventude, o primeiro lugar. Porquê? Porque formámos toda a Praia Fluvial da Congida, dotando de uma piscina flutuante, as piscinas que estão exteriores foram todas qualificadas, o edifício foi todo qualificado, temos já uma candidatura de 356 mil euros para revitalizar as moradias do Douro Internacional, e no turismo tem sido uma aposta clara no que aquilo que diz respeito ao turismo e Freixo de Espada à Cinta. Eu recordo aqui, só no novo quadro comunitário, que também por consequência terá também o turismo, são quase 20 milhões de euros que são para serem investidos 85%. Nós qualificámos algo que também tem a ver com o turismo. A Igreja da Misericórdia está a ser qualificada agora a Igreja Matriz. Fizemos também a avaliação do circuito. Estou a fazer a avaliação do circuito de avaliação do Conselho de Freixo de Espada à Cinta, que será uma candidatura de cerca de 600 mil euros. Estamos a qualificar o Jardim da Seda, também outra candidatura de 170 mil euros. Ou seja, estamos a dotar tudo aquilo que é necessário para o turismo. E mais essencial, é que algo que é fundamental no turismo, que é a limpeza e a organização. E aquilo que nós temos feito sempre no Conselho de Freixo de Espada à Cinta é a sua limpeza e a organização. E que trabalhamos com todos os concelhos vizinhos e também fora do Conselho. Hoje o Douro é uma referência. Começa precisamente o Douro Vinheteiro, que inicia em Mazuco, em Freixo de Espada à Cinta, e termina já aqui ao lado em Mesão Frio, e que temos sabido aproveitar sempre aquilo que é o Douro. Hoje o Douro não é uma moda, é uma excelência, e Freixo faz parte dessa excelência. Vou aproveitar a sua deixa, que falou aí da seda. Freixo de Espada à Cinta é o único território da Península Ibérica onde a seda é trabalhada de forma 100% artesanal. Ivo Quintas, esta particularidade deve ser mais explorada, valorizada pelo Conselho? Essa atividade, ao contrário do que acabou de dizer, não é única na Península Ibérica. Valladolid também tem. É uma das poucas? É uma das poucas. Portanto, relativamente à seda, obviamente que qualquer freixinista tem muito carinho pela seda, porque faz parte do nosso terroir, ou seja, é próprio de Freixo a seda. Todo e qualquer autarca que passou pela Câmara Municipal de Freixo de Espada à Cinta teve carinho pela seda, e não seremos nós que não vamos ter carinho pela seda.
temos que encarar a seda como sendo um produto único de Freixo, que é. No entanto, não é um produto que economicamente vá fazer a diferença no concelho, obviamente. Ajuda, no que toca a turismo, ajuda, porque pronto, é um produto único, as pessoas vão para ver, para visitar e para comprar também, mas não movimenta montantes brutais económicos, não é? E, portanto, teremos todo o carinho pela seda, faremos tudo o que pudermos para a dinamizar, sendo que, pronto, é como lhe digo, não é um produto que vá mudar economicamente o concelho. Nuno Ferreira, que trabalho é que tem sido feito para valorizar esta atividade? Imenso. E não ficamos só pelo carinho pela seda. De facto, foi algo que foi característico de todos os executivos, mas uns fizeram mais do que outros e foram mais além. Desde logo, o que nós fizemos da nossa responsabilidade com a seda? Transformamos a seda em elemento DOP. Hoje a seda é certificada, tem valor acrescido. Estivemos naquele que é um dos maiores momentos a nível nacional no Campo de Respeito. Estivemos presentes com a seda no Portugal Fashion. Temos protocolado o Castelo de São Jorge em Lisboa, que tem mais de 5 mil visitantes por dia, que fazem encomenda de cerca de 3 mil euros todos os meses. Temos também prémios de autarquia do ano que ganhámos com a nossa seda e que foi mais além, cada vez mais. Aliás, a nível de prémios, só ao longo deste mandato, que são 4 anos, são mais de 50 prémios que nós ganhamos para a autarquia, algo que não acontecia no passado. E sobre a seda, concretamente, nós temos trabalhado sempre, e falou muito bem, a seda é das únicas na Península Ibérica, e há 2 formas de trabalhar a seda e que o município assume sempre. E é isso que podemos fazer. Há o trabalho da seda artesanal, com as nossas artesãs a trabalhar ao vivo, e que tem valor acrescido, e há a seda industrial, que é de maior quantidade. E, de facto, a seda, ao contrário do que era afirmado no passado no anterior executivo, a seda não vai ser, certamente, aquilo que será a potência económica do seda fez para a Sintra. Aquilo que temos a trabalhar com a seda é potencializá-la cada vez mais. Temos já estabelecidos parcerias para assim, firmar protocolos com a renda de belos, com a filigrana, que são fundamentais para levar a bom porto. E a seda faz este caminho sempre de levar mais além. Por isso é que o Museu da Seda nós tivemos o cuidado também de colocar várias línguas para aqueles que nos visitam, para poderem ter toda a explicação necessária sobre, no caso, é de respeito. E fazemos sempre algo que é fundamental, é levar aos certames mundiais, quer nacionais e quer locais. Porquê? Porque entendemos que a seda tem valor acrescido não só para os turistas de média gama e alta. Nós queremos que venham a Freixo Espada à Cinta todos os turistas, porque o turista que é importante em Freixo Espada à Cinta e que a seda tem fatores sobre isso é aquele turista que incrementa dinheiro no nosso concelho. A seda de Freixo Espada à Cinta, por exemplo, olha, numa das visitas da Scenic Tours e da Travel for Experience, no final compram sempre uma peça de seda. Está estabelecido para ser feito dessa forma. E a seda será sempre valor acrescido no que a identidade de Freixo diz respeito e é única, é nossa e é o nosso património do qual nos orgulhamos muito. E é com essa marca que nós queremos continuar a desenvolver mais 3 eixos fundamentais. A parceria que está a ser levada a cabo. Já neste ano letivo... Peço-lhe que conclua. Claro que sim. Já neste ano letivo será introduzido também nas áreas de enriquecimento curricular a parte da seda, como se trabalha a mesma, e para incutir logo desde crianças aquilo que é a valorização do nosso património. E o terceiro ponto é levá-la cada vez mais além, fora portas, de Freixo Espada à Cinta, mas temos de passar a outros temas. De virem ao nosso concelho visitar o Museu da Seda e a nossa seda de Freixo Espada à Cinta. Vamos falar agora sobre a barragem das Ferrarias, que o Conselho tem reclamado a construção desta barragem. Este projeto é considerado importante para uma solução de regadio. Em que ponto é que está este processo? Este processo da barragem das Ferrarias é um processo que já vem de anteriormente, que ficou abandonado e ficou esquecido. Nós tivemos o cuidado em 2023, se a memória não me falha, de então desenvolvermos contactos com a Direção Regional da Agricultura, na altura com a engenheira Carla Alves, depois foi nomeada Secretária de Estado e acabou por sair, e posteriormente, já em 2024, entregamos também ou então o Secretário de Estado da Agricultura, todo o documento do projeto das Ferrarias. O que estamos a fazer é melhorar esse projeto das Ferrarias, porque entendemos que é estrutural e é fundamental no que o regadio diz a respeito do nosso Concelho, uma vez que o Concelho ficará quase a 75%, 80% da área de regadio completamente completa e será uma mais-valia. Ou seja, vai desde Lagoaça, passando por todas as freguesias, até Ligás, metade de Ligás. E só se consegue fazer a barragem das Ferrarias, objetivamente, de 2 formas. Uma, através de candidaturas a fundos europeus, e uma segunda nota, ser o próprio Estado Central a ajudar a apoiar financeiramente para a construção da barragem das Ferrarias, uma vez que será uma barragem que terá um orçamento de cerca de 11 milhões de euros. Ou seja, são números avultados para a tesouraria do município. E aquilo que pretendemos é, a par de outros concelhos, como já tem a Alfândega da Fé no Corregadio de Respeito, lutar por esta barragem das Ferrarias, mas com uma nota. Tem havido alguma garantia do Estado Central no que diz respeito a esse apoio?
Dá só esta nota. Não depende só do Executivo Municipal. O que houve do Estado Central, com o anterior Executivo Governamental, o que estava estabelecido era de avançarmos para a barragem das Frarias, de levar um estudo mais além e depois ver a sua viabilidade, que à partida seria viável, dos 11 milhões de euros, para levar a bom porto. Com o atual Governo já solicitámos reuniões para levar a bom porto e já abordámos este tema, mas que será na próxima legislatura que teremos todos esses contactos para levar a bom porto para a construção da barragem das Frarias, que consideramos fundamental. Ivo Quintas, como é que o PSD se posiciona sobre este tema? O PSD posiciona-se como se posicionou em 1995, quando foi apresentado o projeto das Ferrarias. O projeto das Ferrarias vem de 1995. E em 1995, inclusivamente, não havia Parque Natural do Douro Internacional. E se porventura tiver curiosidade, pode consultar o estudo de impacto ambiental e numa breve leitura, vê que há falhas graves no projeto. O que é que acontece? À data... Portanto, o PSD é contra, só para... O PSD não é contra. O PSD o que diz, é que ali, aquela barragem, não é viável. Desde logo porque não há lá água, tão simples quanto isso. Isso pode ir ver a uma reunião de Câmara, onde na altura o vereador da oposição e o engenheiro Morgado falou nisso. E, portanto, a questão ali é mesmo essa. A barragem não é viável, naquele ponto. Pronto. Nós não estamos contra o regadio, muito pelo contrário. Aliás, parte da minha vida é feita do regadio. E, portanto, aquela barragem foi abandonada na altura, não era um projeto para regadio, era um projeto para abastecimento de água do concelho, e foi substituída pela barragem da Ferradosa, que foi então feita pelas águas, na altura, águas de Trás-os-Montes, agora águas do Norte, que é, efetivamente, a barragem que abastece todo o concelho de Freixo. E, portanto, as ferrarias é um não assunto, é mais uma ilusão. E que solução é que o PSD defende para o regadio? O regadio em Freixo Espada à Cinta, atualmente, não é sequer um problema. Não sei qual é a ideia do Nuno Ferreira, mas o regadio atualmente em Freixo Espada à Cinta não é um problema. Nós temos um rio Douro que é imenso e há água por todo lado. A água em Freixo Espada à Cinta brota em qualquer local. Portanto, o regadio, por si só, não é uma necessidade para Freixo Espada à Cinta, nem tampouco para o desenvolvimento agrícola. Mas pronto, é mais uma ilusão do Nuno Ferreira, que apresentou há 4 anos e continua a apresentar, como todas as outras, porque nós vivemos um mandato de ilusões. Vou aproveitar também que falou aí da água propriamente dita, da empresa que gera este sistema de águas. Isto porque Freixo de Espada à Cinta tem a água mais cara do distrito. Nuno Ferreira chegou a dizer que queria sair deste sistema de águas do interior norte. Ainda quer sair? E disse muito bem. Deixe-me só voltar atrás só um minuto. A questão da barragem das Ferrarias só é impossível até estar feito. E, de facto, é que este discurso de fatalidade, de não ir atrás do investimento para Freixo Espada à Cinta, que nos leva ao marasmo que levou há 8 anos atrás, quando estava o Executivo PSD no poder. E, de facto, sobre o regadio, é fundamental, olha, nós temos estado a fazer de colocar podes ir atrás de financiamento para charcas, para nunca faltar a água aos nossos agricultores, que é o principal motor para Freixo Espada à Cinta, para o seu desenvolvimento no que a agricultura diz respeito. Sobre essa questão da ADIN, aquilo que aconteceu sobre a ADIN, nós afirmámos há 4 anos atrás, fomos a sufrágio e afirmámos e estamos a cumprir com aquilo que nós prometemos. E em que ponto é que está esse processo? Vou já explicar, clarificar tudo aquilo que existe para clarificar. O que aconteceu sobre a questão da ADIN é que alguém, de forma atabalhoada, quis sair da ADIN e que nem sequer se preocupou em cobrar 300 mil euros que existia de água para cobrar e que era da responsabilidade do anterior Executivo PSD. Sobre a questão da ADIN, aquilo que nós temos estado a fazer é lutar pelos interesses do nosso município. Desde logo pelo preço da água, que é bastante elevado e que não foi conduzido de forma correta nem célere e que levou ao ponto a que estamos hoje. O que é que nós fizemos sobre a questão da ADIN? Requerer aquilo que é nosso por direito. A ADIN ficou de fazer financiamento, de investir financiamento no Conselho de Freixo Espada à Cinta de cerca de 2.238.000 euros e que nunca colocou qualquer tipo de financiamento no nosso Conselho. Aliás, tiveram ainda 3 anos no anterior mandato PSD, uma vez que a ADIN entrou em 2019 para a autarquia,
e que nada foi feito. Nós, quando chegámos, viemos efetivamente a requerer esse mesmo investimento. E a ADIN vem requerer ao município de Freixo de Espada à Cinta por perdas de cerca de 1.200.000 euros, algo que é ofensivo para as nossas populações. Aquilo que nós não queremos fazer é estar ao lado da ADIN e não ao lado das nossas juntas de freguesia, como aconteceu no passado, que ainda estão em tribunal e que veio reverter exatamente essa mesma decisão. Por exemplo, a gestão das águas já foram revertidas por o próprio Executivo Municipal, sobretudo aquilo que é nas freguesias de Lagoa Safornos e também de Poiares. Aliás, é penoso que queiram ver nos impostos que a ADIN cobra sobre os resíduos de que não existe sequer uma hectare em Poiares nem uma hectare em Mazuco. E aquilo que fizemos é fazer todo o trabalho que tem que ser feito. Reunimos já com o Conselho de Administração da ADIN, diversas reuniões que foram levadas a cabo e efetivamos já aquilo que é a nossa saída. De que forma? Levámos à reunião de Câmara uma proposta clara, concisa e que foi aprovada por unanimidade, efetivamente pelos senhores do PSD, que na anterior legislatura também estavam no Executivo Autárquico, por unanimidade, o que mostra que estamos no caminho certo e que foi levado depois à Assembleia Municipal e que foi aprovado por unanimidade com a abstenção do PSD. O que é que o PSD faz? Nem diz, nem sim, nem não, porque teve responsabilidades naquilo que há ADIN. Fizemos já isso, enviamos já também a carta de saída já anteriormente para a empresa ADIN e também para a ERSAR, que é a entidade reguladora que tutela a questão da água. Aquilo que irá acontecer serão 3 fatores fundamentais. Um é darmos continuidade ao processo de negociação de saída da ADIN, que é aquilo que estamos a fazer com o Conselho de Administração diretamente. 2, se não chegarmos a entendimento, terá que ser pela via judicial. E 3, chegarmos a um entendimento e, de facto, ser devolvido a Freixo aquilo que seria o investimento para ser alocado lá, que eram 2.200.000 euros, e deixar de virem sobre aquilo que era a cobrança de 1.200.000. Até porquê? Porque a partir de janeiro de 2024 deixaram de vir requerer esses mesmos montantes ao Conselho de Freixo de Espada à Cinta. Aliás, janeiro de 2025. Ou seja, que nota bem que aqueles valores que estavam a cobrar eram indevidos. Por isso, sobre a ADIN, concretamente, aquilo que estamos em processo de saída da ADIN, que foi aquilo que prometemos e que estamos a cumprir. Ivo Quintas, como é que tem acompanhado este processo? Olha, o Nuno Ferreira, no seu discurso, porventura enganou-se, provavelmente, mas acabou por dizer a verdade. Alguém de forma atabalhoada quis sair da ADIN. Portanto, quem quis sair da ADIN foi ele, efetivamente. Por favor, peço que não interrompa-se. Quem quis sair da ADIN foi efetivamente ele e, portanto, se alguém o fez de forma atabalhoada, teve que ser ele, porque foi o único que quis sair da ADIN. Por favor, Nuno Ferreira, deixa o Ivo Quintas terminar. Para além disso, a entrada na ADIN não é da única e pura responsabilidade do PSD. À data, foi votado em Assembleia Municipal e o PS, o Partido Socialista, tinha maioria. Qual foi o sentido? Ou seja, para além de ter maioria, deixe-me falar que eu assim não me incomodei. Mas qual é que foi o sentido de voto? Por favor, Nuno Ferreira, não interrompa, por favor. Força. Nessa Assembleia, o PS tinha maioria. Não só tinha maioria de deputados municipais, como tinha maioria de juntas de freguesia. E nessa Assembleia, a adesão à ADIN foi aprovada, inclusivamente com votos a favor da bancada do Partido Socialista, abstenções e 3 votos contra. Um deles, do Nuno Ferreira. Desses 3, um deles foi do Nuno Ferreira. Mas passou e o PS não teve a coragem, se realmente não queria a ADIN, não teve a coragem de o afirmar ali onde tinha que o afirmar. Não foram capazes. E depois vêm dizer que os outros é que tiveram toda a grande culpa. Mas na altura foi apresentado um estudo pormenorizado do que ia ser a ADIN. Águas do Interior Norte. Não sei se não leu na altura ou não. O que é que aconteceu neste processo que o Nuno Ferreira está a dizer da saída da ADIN? Foi efetivamente a reunião de Câmara e foi efetivamente a Assembleia Municipal e o PSD, de maneira nenhuma, se vai opor à saída, se for esse o interesse do Executivo que está. Nós não vamos impedir o Nuno Ferreira de sair. Agora, o que notamos foi que não houve apresentação de qualquer estudo de quanto vai ser o custo da água para os municípios. Não sabemos quanto é que isso vai custar ao município essa dita saída, não sabemos nada disso. No conceito do consumidor pagador, uma saída da ADIN, e os municípios que na altura aderiram à ADIN não foi por acaso, uma saída da ADIN obriga automaticamente a uma redução do universo de consumidores. Não é? E quem saiba um bocadinho de economia sabe que ao reduzirmos o universo de consumidores, os custos fixos vão ser diluídos por menos consumidores. Logo, o preço é obrigado a subir, na ótica do consumidor pagador. Agora, se o município vai suportar custos para que reduza o
o preço aos consumidores, isso é outra história. Mas o que é também caricato é que durante estes 4 anos, Nuno Ferreira, por exemplo, não mexeu em nada da taxa social. Podia ter alargado portanto, o valor para que pudesse incluir mais pessoas na taxa social. Não o fez. Portanto, no Cadin de respeito, é mais uma ilusão, mais outra, que já foi há 4 anos e agora voltamos novamente com essa ilusão, de sair da ADIN. Porque Nuno Ferreira disse, inclusivamente, que sairia da ADIN no dia a seguir, assim que tomasse posse. Isso efetivou-se há cerca de 3 ou 4 meses. Portanto, passámos 4 anos em que nada se fez e que agora se tenta novamente iludir as pessoas. Então, como é que o PS baixava, portanto, os custos da água? Presumo que, pelas suas palavras, poderia alargar a taxa social? Seria uma forma... Um dos passos é alargar a tarifa social, obviamente. Agora, não podemos ter ilusões. Nós não podemos ter ilusões de que os consumidores têm que pagar a água, como é óbvio, não é? Portanto, se a água tem um custo, o consumidor tem que a pagar. E o motivo pelo qual Freixo tem esse custo tão elevado da água, e que às vezes comparam, por exemplo, com Bragança, é muito simples. Tem a ver com o universo de consumidores. Há custos fixos que têm que ser diluídos por aqueles consumidores. E, obviamente, a ADIN tem que ajustar os preços a Freixo e a toda a área onde está a operar, e os consumidores que têm Freixo não são os mesmos que têm Vila Real. Portanto, tudo isto tem que ser tido em conta. Mas pronto. Nuno Ferreira, acolhe estas preocupações sobre os custos que isto poderá trazer para a autarquia? Mais uma vez, quem fala com a ilusão e que fala de forma atabalhoada para enganar, neste caso, iludir os nossos municípios... Por favor, só para irmos a outro tema. Os municípios, é de facto, Ivo Quintas. Vamos lá ser sérios naquilo que estamos a dizer. A Assembleia que se reporta é em dezembro de 2016, onde Nuno Ferreira votou contra a ADIN e onde foi afirmado que não haveria encargos caso o município quisesse sair da mesma, ou seja, até aí enganaram os nossos municípios. Segunda nota, ao longo dos 4 anos fomos sempre negociando a saída da ADIN, que é aquilo que estamos a levar a bom porto. Terceira nota, quando se fala da ADIN e da forma que foi votada e do processo que está a ser levado a cabo, é o processo legal, transparente e único que há para sair da ADIN. Agora, eu lamento é que o Sr. Ivo Quintas não respeite os órgãos de soberania da Câmara Municipal, que desde logo o Executivo autárquico, as reuniões de câmaras, as Assembleias Municipais e tudo aquilo que está a ser levado a cabo. Aliás, fala em estudos, a própria ADIN fez um estudo para o impacto de saída de Freixo para a Cinta da própria ADIN. O que é certo é que de um ano para o outro aumentou porquê? Numa forma de pressão para o nosso município. E mais ainda, há também que ser sérios no que a ADIN diz respeito, porque a ADIN aquilo que tem feito, e que Nuno Ferreira nunca participou, por exemplo, em nenhuma Assembleia Geral da ADIN. Porquê? Porque não concordamos com nada daquilo que é o modelo da ADIN para o nosso município. Nem há obrigatoriedade, como foi afirmado na altura, em 2016, que todos os municípios teriam que fazer parte da ADIN. Bem pelo contrário, há municípios que têm a gestão da água por eles próprios. Olha, já que falamos com vocês, o Mogador tem a gestão da água para ele próprio, Foscoa tem a gestão da água para ele próprio. Aquilo que o município fará é zelar pelos interesses dos nossos municípios, colocando a água de forma a que seja equitativa para todos os municípios, de forma a que todos possam suportar, e sim olhando para todos por igual, e não apenas para a classe média alta, bem pelo contrário. Aquilo que estamos a fazer em relação à ADIN é cumprir com o nosso propósito, sair da ADIN, e sobre os custos judiciais, certamente não é isso que nós olhamos, porque eu recordo, quando eu era executivo, a nível de advogados, gastou mais de €1 milhão quase em advogados. Por isso, nós continuaremos sempre a trabalhar naquilo que é o principal, na persecução do nosso objetivo, que é trabalhar em prol da nossa população. Gostava de os ouvir ainda sobre a linha do Douro, que liga o Porto ao Pocinho. Há vários anos que é defendida a reabertura do troço entre o Pocinho e Barca d'Alva. Há um estudo para esta ligação, mas em abril o Ministro das Infraestruturas não considerou prioritária esta reabertura. Nuno Ferreira, como é que olha para estas declarações? Acha que esta linha poderá não ser de facto prioritária? Essas declarações foram declarações que eu classifico, e com todo o respeito pelo Sr. Ministro, de infelizes, até porque é de alguém que queria abandonar aquilo que é a essência do Douro e do seu desenvolvimento, quer no que ao turismo diz respeito e quer também no que aquilo da indústria diz respeito. Aliás, tem sido uma bandeira de toda a Cime Douro, onde não há partidos políticos, já sim o Partido do Douro defender a população. Foi em Freixo para a Cinta, precisamente, que foi assinado um protocolo para o troço entre o Pocinho e Barca d'Alva, que na altura, com então o Ministro Pedro Nuno Santos, com a Ministra Ana Abrunhosa, juntamente com as entidades responsáveis pela linha do Douro. E aquilo que é fundamental, e que depois o Sr. Ministro, em reunião com a Cime Douro, já veio afirmar que não era bem aquilo que queria
afirmar sobre nunca a linha do Douro diz respeito, porque a linha do Douro, e este trouxe em concreto, é fundamental para o nosso desenvolvimento. Aliás, está a ser trabalhado agora de Penafiel ao Peso da Régua, também a estruturação da linha do Douro, que depois terá o seu percurso normal, de Peso da Régua até ao Pocinho e do Pocinho até a Barca d'Alva. E é defendido, repare bem, isto não se trata de partidos políticos, trata-se da defesa da região e que é fundamental. Por isso, a nossa postura e a nossa defesa será sempre pela efetivamente, que a linha do Douro vá por diante, até porque o estudo... E tem expectativas de que isso possa avançar a breve prazo? A perspectiva que nós temos é que cumpram com aquilo que estava estipulado. Foi um projeto de mais de 4 milhões de euros que foi alocado para a conclusão desse mesmo projeto e que dê um seguimento àquilo que é a linha do Douro, que está a fazer o seu caminho agora de Peso da Régua e terá e depois até ao Pocinho e do Pocinho até a Barca d'Alva. E não é a expectativa só do Presidente da Câmara Municipal de Freixo Espada à Cinta, é a expectativa dos 19 presidentes de Câmara de toda a Cimo Douro, porque é uma bandeira da Cimo Douro e será fundamental para o desenvolvimento da região. E é todos juntos armar uma só voz e não compartilharices. Nós temos que lutar pela nossa região, pelo nosso Douro. Ivo Quintas, considera também a reabertura deste troço como estratégico para o território? Esse troço, como já o disse várias vezes, e por vezes põe na minha boca palavras que eu não digo, mas esse troço, obviamente, para Freixo e para Figueira de Castelo Rodrigo, é essencial. No entanto, para ser essencial para o país e para ser uma prioridade para o país, só faz sentido se houver interligação à Espanha. Porquê? Porque o que vai acrescentar é tudo aquilo que vamos conseguir trazer de Espanha. Uma ampliação do troço do Pocinho até à Barca d'Alva, por si só, sem interligação à Espanha, a única coisa que vai trazer é para Freixo e para Figueira algum turismo. Ou seja, não é para toda a região do Douro. Não tem sequer nada a ver com isso. Ou seja, os únicos que vão sair beneficiados é Freixo e Figueira. Obviamente que eu, enquanto freixinista, defendo que a linha seja feita até ali, mas também compreendo que para o Sr. Ministro das Infraestruturas não seja uma prioridade. No que toca à requalificação da linha do Douro até à Régua, e que posteriormente irá até ao Pocinho, isso também sei, é uma requalificação que tem a ver com a eletrificação da linha. Não tem nada a ver com a linha que vai para Barca d'Alva. Inclusivamente participei em parte desse projeto na eletrificação até ao Marco de Canaveses e que posteriormente se alargou até à Régua. Que é essencial, por uma questão de sustentabilidade, por uma questão de muitas outras coisas. Portanto, a linha é antiga, há aqui a reformular. Agora, tenho que perceber o Sr. Ministro das Infraestruturas, quando tem uma linha de Cascais que tem material circulante com 50 anos e que tem problemas graves para resolver, com uma população a quem tem que dar resposta, bastante maior do que o que nós temos aqui hoje, e portanto, percebo essa prioridade. Agora, se a linha tivesse interligação à Espanha, aí faz todo o sentido e seria uma prioridade do país. Não havendo acordo com Espanha, é normal que deixe de ser uma prioridade. Para além disso, essa ligação à Espanha é complexa. Há um livro do ex-presidente de Câmara de Bragança, do engenheiro Jorge Nunes, que retrata exatamente essa linha. Essa linha levou à quase falência da burguesia do Porto. Porquê? Porque tem uma pendente exagerada para o serviço normal de comboios e faz com que não seja viável do lado de Espanha. Para além disso, a ligação... Vou concluir já. A ligação a Salamanca para a Espanha também não é uma prioridade. Porquê? Porque não tem alta velocidade. Portanto, a prioridade vai passar sempre por Valladolid. E a linha que vai ter prioridade vai ser a linha que vai fazer Bragança, Zamora, Valladolid. Portanto, quanto a isso, acho que percebo perfeitamente o Sr. Ministro. Acho que ficou claro. Ivo Quintas, Nuno Ferreira, estamos a chegar ao fim deste debate e por isso vamos avançar para as declarações finais. É a declaração final, Nuno Ferreira. Então, a declaração final, dar só aqui uma pequena nota. É que ficou bem patente quem é que defende quem. O Nuno Ferreira, candidato à Câmara e atual Presidente da Câmara, defenderá sempre a sua população e não nenhum governo que esteja em exercício, nem nenhum ministro. Aliás, eu fico surpreendido com o meu candidato à oposição que defenda o governo e não lute pelos interesses daquilo que é o Douro todo.
Uma última declaração, aquilo que queremos aqui afirmar é dar a continuidade do trabalho de excelência que tem sido levado a cabo e o desenvolvimento fundamental naquilo que é o Concelho de Freixo de Espada à Cinta. E continuaremos sempre a trabalhar nesta vertente que é primordial para nós, no que à saúde diz respeito, no que à educação diz respeito, no que à agricultura diz respeito, no que ao turismo diz respeito e, acima de tudo, no que diz respeito, o que é o principal, à nossa população. E é por eles que nós trabalhamos todos os dias e queremos continuar nesta rota de desenvolvimento e de progresso, porque Freixo de Espada à Cinta será sempre para nós o melhor Concelho de Portugal. E nunca iremos abdicar de estarmos em Freixo de Espada à Cinta e de compararmos com Cascais, bem pelo contrário, porque Freixo de Espada à Cinta é único e a sua população, independentemente do grau de ensino, independentemente do status bancário, merece todo o respeito e que lutemos por eles para ir mais além, porque Freixo de Espada à Cinta é o melhor Concelho de Portugal. Ivo Quintas. Aos freixenistas que nos veem lá em casa, quero dizer-lhes que no dia 12 de outubro vamos ter uma eleição de pessoas, de projetos autárquicos, que hoje penso que aqui ficaram mais ou menos esclarecidos. Ainda teremos a campanha eleitoral para melhor esclarecer e, portanto, espero que no seu discernimento e elevada competência de escolha, que são eles que a têm, saibam distinguir entre as ilusões que temos tido, as propostas que estamos a apresentar e eu sou o Ivo, sou de poucas palavras, mas gosto muito de trabalhar, podem contar comigo porque Freixo merece melhor. Ivo Quintas, Nuno Ferreira, muito obrigada pela presença neste espaço de debate que dedicamos ao Concelho de Freixo de Espada à Cinta. Estamos a percorrer o país nestas autárquicas, fique connosco.